Bom, meus queridos, vamos dar continuidade ao estudo do livro de Apocalipse. Vamos estar vendo hoje, então, o início do capítulo 18. Nós poderíamos, quem sabe, até acabar o capítulo 18 hoje, porque ele não traz em algumas revelações, não há cabeças, não há chifres, não há cores. Há uma descrição específica de coisas que são mais fáceis de entender, não inteiramente entendíveis no segundo uma mentalidade daquele que lê, mas é mais simples, né, aquilo que está sendo descrito aqui. Revisando então, no capítulo 17 houve a descrição de uma grande prostituta que está assentada na besta que tem 7 cabeças e 10 chifres. Essa besta, ela tem uma cor escarlate, que é vermelha, e essa mulher, ela é tida como uma prostituta, que embriaga as nações porque ela tem um cálice na sua mão, que ela dá de beber aos povos. A verdade é que fala dela e da sua destruição. Ou seja, o que ela é? Ela é um sistema religioso que tem política junto. Então dá para dizer um sistema político-religioso que o anticristo permitirá que seja levantado, e no final dele, ele e os reis que estão com ele, representando esses chifres, que são 10, eles se levantarão e destruirão para que ele possa ser adorado. Mas a Babilônia que se refere na Escritura, no capítulo 17, ela tem essa referência a esse sistema religioso, e no capítulo 18, ela vai ser considerada como uma cidade. Bom, cidade essa que há duas versões possíveis. Há aqueles que creem numa cidade literal, né? No sentido de uma cidade nova que vai ser reconstruída aos modelos antigos, em toda a ostentação da antiga Babilônia, né? Que ela foi para com o mundo, e é até possível que possa ser construída dentro de juntar muitos países, engenheiros. Nós vimos agora a China construindo lá, em meio à dificuldade do vírus, né? Construindo um hospital em tempo recorde, né? Um hospital para nossa, que eu não me lembro agora certinho, mas acho que era para 10 mil pessoas, né? Não me lembro direito, mas uma coisa assim impressionante, construindo isso em poucos dias. Observe que é possível, então, que a tecnologia se juntar países para fazer isso, mas nós com certeza sabemos que o anticristo terá o seu governo mundial estabelecido numa cidade, seja ela uma cidade nova, seja ela uma cidade que já existe, aonde dali ele estabelecerá o seu governo. Observe que essa cidade, ela terá então uma influência mundial, e é disso que irá tratar o capítulo 18 do livro de Apocalipse, ou seja, falar da grandeza dessa cidade e da ruína dela. Bom, lendo aqui o versículo 1 diz assim: E depois destas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, grande autoridade, e a terra foi iluminada com a sua glória. Bom, depois de João, no capítulo 17, ter a revelação sobre a prostituta, sobre o seu sistema religioso e sua destruição, aqui ele vai receber uma nova revelação. E ele diz respeito a um anjo que, certamente descendo do céu, tem um resplendor, porque certamente vem da presença de Deus, e ele vai lidar com a grande Babilônia, com a visão de cidade num sistema de governo, especialmente econômico, que traz o político ligado com o econômico, naquilo que vai prosperar no momento do governo do anticristo. No versículo 2 diz assim: E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios e abrigo de todo espírito imundo e refúgio de toda ave imunda e aborrecível. Bom, nós já falamos então que é possível, sim, é possível que Satanás até queira, e alguns pensam isso, construir uma grande cidade ou levantar uma grande cidade e fazer dela
o seu governo. Como é possível que ele estabeleça numa cidade, mas certamente de uma forma ou outra ele vai estar construindo alguma coisa que tenha muita ostentação. Isso é certo, né? Agora, alguns entendem que ele vai construir uma nova cidade ou uma estrutura nova, sim, extremamente gloriosa no sentido do que os homens podem admirar, como que imitando a Nova Jerusalém, que vai ser trazida por Deus. Bom, sendo então o que for, seja a nova cidade, que seria uma coisa gigantesca, assim, né? Estratosféricas no sentido daquilo que os homens podem imaginar, ou construindo, quem sabe, num lugar já estabelecido o seu governo, é certo então que Deus a destruirá. E o anjo anuncia: caiu a grande Babilônia. E ela vai virar, esse negócio de virar morada de demônio, um lugar deserto, habitações de aves, né, e de todos a ave aborrecível e imunda, isso significa que certamente será destruída a tal ponto que os pássaros, que são a maioria que comeriam uma fruta, ela vai ser queimada, ela vai ser destruída, e lá vai ficar os animais abomináveis, porque lá vai ter só cadáver, vai ser tudo destruído. Então vão estar lá para comer a carne, que vai ficar colocada no sentido de lançada no chão, podendo ser comida pelos animais, que são os animais imundos. Então, meus queridos, aqui o anjo anuncia o juízo sobre essa cidade. Bom, no versículo 13 diz assim: porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Bom, aqui nós já conseguimos ver que toda a sedução que foi trazida, que certamente ia ser responsabilizada com a ira de Deus, a prostituição trazida pela Babilônia como mulher no seu sistema religioso, mas também como cidade na sua governança mundial, ela certamente, acumulando ira diante de Deus, certamente receberá a ira. Só que aqui diz assim, que os reis da terra se prostituíram com ela com a sua abundância. Então aqui é uma ênfase que há uma prosperidade física que se manifestará no governo do anticristo, especialmente no período da grande tribulação, aonde aqueles que se deixarem embriagar, tanto com o sistema religioso, com a adoração a ele no segundo momento, e com o envolvimento desse governo mundial econômico, né, de poder comprar e vender com a marca que nós já vimos, o que vai acontecer? Vai acontecer que essas pessoas prosperarão muito e viverão com muito conforto. Bom, podemos ver aqui a centralização de um governo e a existência então de um governo que economicamente regerá o mundo. Olha só, no versículo 4 diz assim: e ouvi outra voz do céu que dizia: saia dela, povo meu, para que não sejas participantes dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Há muito claro aqui, há uma orientação que vai vir do céu falando com os santos, né? Aqui são os santos da tribulação, não é a igreja, porque estamos falando dentro de uma visão pré-tribulacionista. A igreja já foi arrebatada lá antes de iniciar a tribulação. Aqui nós estamos na segunda parte da tribulação. E o que está sendo dito aqui? O Deus mandando um recado para os santos da tribulação para que eles possam sair de dentro dessa cidade ou do sistema de governo que ela vai implantar, porque tem a marca da besta que está implantado junto, para que elas não venham a incorrer nos seus próprios erros, porque certamente os valores que estarão sendo regidos aqui não são os valores da palavra de Deus, mas para que também não sofram as suas pragas, no sentido do juízo de Deus. Então, para que não fiquem dentro da cidade ou da sua estrutura, aonde está a governança de Satanás, porque serão perseguidos, podem incorrer ou ser seduzidos a pecarem
com as suas práticas, mas para que não incorram no juízo que virá. Bom, como que Deus até aqui ele estaria conservando em vida santos na tribulação? Bom, isso é um mistério. Bom, pelo poder de Deus. Deus, sei lá, Deus os guardaria de uma forma ou de outra. Como eles ainda se alimentariam? Bom, isso é um mistério. Caminhamos então. Versículo 5. Porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Bom, as iniquidades, tem um tempo então que Abraão está na terra de Canaã e Deus disse que não ia dar a terra de Canaã para ele naquele momento, mas depois de 400 anos, porque a medida do pecado dos cananeus não tinha chegado ao limite. Então aqui Deus está dizendo que Deus se lembra, se acumulou o pecado dela e ele chegou até os céus. Então observe que tem um momento no Velho Testamento que Deus vai lá olhar Sodoma e Gomorra. Bom, nós vemos também que há um momento onde Deus julga aqueles que constroem a Torre de Babel. O julgamento da Torre de Babel foi com confusão por cada um falar uma língua. Deus impediu o seu intento. Possivelmente, essa cidade será e terá uma ostentação como a Babilônia teve, ou um engrandecimento, um orgulho dos homens, como teve na Torre de Babel. Deus confundiu a Torre de Babel. A cidade de Babilônia foi destruída num dia, né, como foi atacada no Velho Testamento. Mas Sodoma foi destruída no momento pelo fogo. Então, o que Deus vai fazer? Deus vai destruir essa cidade com fogo. Então, tudo aquilo que está ali vai virar um monte de cinzas. Olha só, versículo 6. Tornai-lhe a dar como ela vos tem dado e retribuir em dobro conforme as suas obras. No cálice em que vos deu de beber, dai-lhe a ela em dobro. Ou seja, aquilo que ela fez, ela vai receber. Bom, isso aqui é uma lei da semeadura e da colheita. E Deus diz assim, não vai receber o que ela semeou. Quem semeia sempre colhe mais do que semeia, dentro de um princípio que vai existir colheita. Então o Senhor está dizendo o seguinte, não exerceu misericórdia, não vai receber misericórdia. Ela produziu, então embriagou, seduziu, corrompeu. Bom, ela matou e perseguiu os santos. Vai vir sobre ela um juízo em dobro. Versículo 7. Quando ela se glorificou e em delícias esteve, falando da sua prosperidade, foi-lhe outro tanto de tormento e pranto, porque diz em seu coração, estou assentada como rainha, não sou viúva e não verei o pranto. Bom, meus queridos, nós vemos hoje que as grandes corporações, as grandes firmas mundiais, elas têm um único objetivo hoje, que é o lucro. Né? Então, se nós formos falar hoje que estamos aqui pensando nesse assunto, a respeito da pandemia, o que nós vemos? Nós vemos então que há laboratórios que podem estar então trabalhando, visando fazer uma vacina para ter lucro. Eles não estão tão preocupados com a vida das pessoas. Então o mundo, na medida que vai se aproximando do momento da tribulação e da vinda do anticristo, ele vai se transformando segundo as características do maligno. O amor, a misericórdia, a vida, as pessoas não é tão importante. Bom, o que importa é ter prosperidade, o que importa é adquirir riqueza, o que importa é o lucro. Bom, essa cidade, ela vai se engrandecer. E Deus diz assim, na medida daquilo que ela se engrandecer, assim deve ser dada a ela o tormento e o pranto para ela chorar. Porque ela vai se dizer e vai se considerar como uma rainha. Bom, uma rainha é mulher de um rei. Bom, essa rainha seria se considerar como uma rainha cujos os reis, né, se fosse o rei, seria o anticristo, ou se fosse casada com o anticristo ou casada com os reis da terra. Bom, que não conhece viuvez. Em outras palavras, a viuvez produz tristeza. Aqui está falando que ela está numa prosperidade, ela está vivendo numa delícia, ela está vivendo num conforto,
ela está exaltada, ela não conhece viuvez, ela não conhece tristeza. Falando isso, então, não tem do que se lamentar. Mas Deus está dizendo o seguinte: ela se exaltou, ela se orgulhou, mas eu vou trazer o juízo, porque a sua iniquidade aumentou e chegou até os céus. Versículo 8: portanto, num dia virão as suas pragas, a morte e o pranto e a fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. Bom, Deus a julgará num dia. Bom, esse dia, ele pode ser um dia mesmo, um momento. Ele pode ser um momento de tempo, ou ele pode ser ao longo de alguns dias. Tudo isso é possível. Bom, se for exatamente literal, é no momento, como foi em Sodoma e Gomorra. Meus queridos, embora essa cidade seja extremamente poderosa, forte, tenha muitas armas, e armas top de armas, né? Então isso traz uma segurança. Embora ela tenha armas, ela tenha multidões de exércitos, Deus a julgará, porque o Senhor é poderoso. Observe que podemos ver aqui uma comparação com duas coisas que aconteceram no Antigo Testamento. Houve um momento de muita prosperidade no Egito e depois um momento de muita escassez. Deus disse aqui, num dia, ou no momento, né, numa hora, virá a morte, o pranto e a fome. Bom, o Egito então teve 7 anos de prosperidade e 7 anos de escassez. Mas também vemos aqui a destruição que vai vir como fogo, como já falei, produzindo fumaça que vai chegar até os céus, né? Então o que nós podemos ver aqui? Nós podemos ver que assim como Deus destruiu Sodoma e Gomorra, Ele certamente vai estar trazendo fogo. Não sei se é no momento ou em alguns momentos, né? Mas olha só o que diz no 9: e os reis da terra que se prostituíram com ela e viveram em delícias, a chorarão e sobre ela prantearão quando virem a fumaça do seu incêndio. É certo que nesse mundo tecnológico vai ser notícia no mundo todo, mas não só será notícia, porque essa é a notícia que aconteceu lá. As pessoas vão se entristecer, porque a esperança do seu lucro, do seu conforto, será perdida. Então é como um sentimento de falência que alguém vai ter. Os negociantes do mundo terão então a certeza que perderão aquela estrutura que estava dando a eles tanta prosperidade. Versículo 10: então estarão de longe pelo temor do seu tormento, dizendo: ai, ai daquela grande Babilônia, aquela forte cidade, pois numa hora veio o seu juízo. Bom, já falei aqui o que pode ser, né, esta hora, esse dia. Então pode ser um momento, pode ser alguns dias ou um momento de tempo. Uma coisa é certa: nessa cidade estará o centro do governo do anticristo. Essa cidade estará ao centro do governo mundial. Nessa cidade estarão centrados os possíveis 10 reis que estarão então recebendo autoridade sobre partes da terra, mas o centro, eles estarão centrados lá no que diz respeito ao governo. Ali haverá presidentes, primeiros ministros, ali haverá então toda a força e o poder centralizado de uma economia mundial. Bom, Deus estará destruindo essa cidade, e destruindo ela, destruirá toda uma esperança aonde de prosperidade, de delícias, de riquezas que nós vamos ver amanhã. Então, amanhã nós vamos ver o choro, o pranto, as coisas que ela produzia, a alegria que deve existir no céu, por causa que o juízo de Deus alcança a essa cidade. E nisso então nós vamos dar continuidade amanhã ao término desse capítulo número 18. Estamos encerrando aqui. Que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus.